Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Chegamos na nossa última questão de física oficialmente da prova da Unesp 2024 do meio do ano. Mas essa ser a última questão de física oficialmente não significa que não tinha física em nenhuma outra, né? Porque depois vinha matemática e tinha 2 questões de matemática que a gente conseguiu usar a física para resolver. Uma delas obrigatoriamente, que era interdisciplinar, de física com matemática, mas a outra não necessariamente, mas eu gostei muito de fazer ela por física, então eu vou contar para vocês como eu fiz. Mas vamos lá, estamos na questão 82. A questão 82 era dividida em 2 textos. E aí, no final desses 2 textos, ele falava assim: nos textos 1 e 2 estão descritos exemplos de 2 fenômenos conhecidos, respectivamente, como... E aí vinha as alternativas com vários nomes de fenômenos. Eu vou ler os fenômenos para depois a gente pensar qual deles se refere a cada coisa e já vou dando um geral de cada fenômeno. Porque geralmente as pessoas pedem aqui para eu dar um geral das outras alternativas, mesmo as erradas, né? Então vamos lá. A letra A fala eletrização por indução e efeito Joule. Então, primeiro, o que é eletrização? Eletrização é um mecanismo de a gente tornar um corpo neutro, não neutro mais. Então, um corpo neutro é aquele que tem um equilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons. E a gente eletrizar um corpo significa a gente tirar ou a gente colocar elétrons nele. Então, significa a gente alterar o número de elétrons, o que faz com que ele saia do equilíbrio de número de prótons e número de elétrons. Ou seja, eletrização é um processo que faz com que um corpo deixe de ser neutro e se torne um corpo eletrizado, um corpo com carga elétrica. E esse corpo pode ser eletrizado de 3 diferentes processos: eletrização por contato, eletrização por atrito e eletrização por indução. Quando a gente fala em contato, a gente está falando em um corpo eletrizado encostando em outro corpo já eletrizado ou neutro, e essa carga vai se dividir entre eles quando eles são colocados em contato. Se eles forem do mesmo tamanho, essa carga é dividida igualmente, vai metade para cada um. Se for 3 corpos, vai 1/3 para cada um. Agora, se eles tiverem tamanhos diferentes, é um pouco mais complicado, mas a ideia é a mesma. A carga vai se dividir entre eles proporcional ao tamanho. Então, quanto maior ele for, mais carga fica para ele. Essa é a eletrização por contato. Por atrito é aquela que a gente esfrega, tipo, um canudo no cabelo, a gente aproxima de um papelzinho, o papelzinho gruda. Então, eletrização por atrito significa a gente, literalmente, atritar, a gente esfregar 2 corpos feitos de materiais diferentes, um com mais tendência a ganhar elétrons, outro com mais tendência a perder elétrons. Então, quando a gente tem uma eletrização por atrito, um fica positivo, o outro fica negativo. O que ganhou elétrons fica negativo, o que perdeu elétrons fica positivo. E quando a gente fala em uma eletrização por indução, é uma eletrização que acontece assim, ó, indiretamente. Assim, não estou encostando, não estou esfregando, mas os corpos estão fazendo, de alguma maneira, acontecer esse desequilíbrio entre as cargas elétricas. Se vocês quiserem detalhes sobre isso, posso deixar indicado lá no final desse vídeo? Posso. No final do vídeo, no final de todos os vídeos, sempre tem aquela tela que aparecem sugestões de novos vídeos. E um dos vídeos é sempre a parte teórica. Então, desse vídeo, eu vou deixar indicado os processos de eletrização, caso você queira lembrar. Apesar de não necessariamente isso ser a resposta do exercício. Mas ok, então já pensamos sobre eletrização. Aí a segunda parte da letra A fala efeito Joule. Efeito Joule é justamente o que faz um resistor, que transforma energia elétrica em energia térmica. Ele esquenta, né? Efeito Joule é ele esquentar. É o que tem no nosso chuveiro elétrico para esquentar a água. É o que tem no secador de cabelo para esquentar o ar, para secar o cabelo. É o que tem numa torradeira para esquentar o pão, para torrar, né? Fazer uma torrada. Enfim, tem vários aparelhos que a gente está acostumado a usar no dia a dia. Letra B fala em indução eletrostática. E a letra C fala em indução eletromagnética. E um pouco de cuidado, porque indução eletromagnética é aquele mecanismo que a gente tem o campo elétrico se relacionando com a corrente, o campo magnético se relacionando com a corrente elétrica. Então, a indução eletromagnética é aquela que existe quando a gente tem uma variação de campo magnético fazendo surgir corrente elétrica, o que é diferente de indução eletrostática. Porque quando a gente fala em eletrostática, a gente não está falando de magnetismo, tá? Então, cuidado com as duas coisas. E o de cima ainda tinha indução também na palavra, então muitas informações. Na letra B falava em eletrização por contato, que eu já expliquei. Na letra C, a segunda parte fala de blindagem eletrostática, que é a mesma coisa que gaiola de Faraday tem na letra E. Então, blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday é aquele mecanismo que a gente tem quando a gente está falando em corpos condutores. Quando a gente está falando, por exemplo, uma coisa feita de metal, um carro, um avião, sei lá, alguma coisa assim. E esse processo significa que se esse corpo for eletrizado, ou seja, se, sei lá, cai um raio ou cai um fio de energia elétrica em cima do carro,
Você estar dentro do carro te faz ficar protegido. Muito pelo contrário do que a maioria das pessoas acreditam. Não tem nada a ver com a borracha do carro. Você fica protegido porque o carro é feito de um material condutor, que é metal. E em materiais condutores, a carga vai se localizar na superfície. Fora. Dentro do carro você está livre, você está salvo. Então, esse processo de blindagem eletrostática, ou gaiola de Faraday, se refere justamente a isso. Em superfícies em corpos condutores, né, feitos de materiais condutores, a carga vai se localizar na superfície desse corpo. E dentro tá tudo bem, não tem campo elétrico, não tem carga, você fica bem lá dentro. Letra D, poder das pontas. Está relacionado com para-raio, né? Poder das pontas tem relação com o fato de um corpo que tem carga. Essas cargas vão se localizar principalmente nas pontas e também o fato de que em pontas a chance de acontecer uma descarga elétrica é maior, por isso que os para-raios são pontudos. Deflexão magnética. Deflexão quer dizer, alguma coisa está vindo reto e vai desviar para algum lado. Magnética por causa de um campo magnético. Então, alguma coisa ser desviada de caminho por causa da existência de um campo magnético nesse lugar. E a eletricidade estática, que é a última expressão que aparece aí nas alternativas, tem relação com a gente levar choques aleatoriamente. Assim, por exemplo, encostei na porta do carro, levei um choque aleatoriamente. Encostei em alguém, levei um choque. Eu sempre encosto na descarga do banheiro consultório da minha mãe e eu levo choque, sempre no mesmo lugar. Então, levar choques aleatoriamente tem a ver com a eletricidade estática. Então, a eletricidade estática tem relação com a eletrização por atrito. Atrito da gente com o ar, por exemplo. Quando a gente se atrita com o ar seco não sei se rouba ou dá elétrons pra gente, enfim, faz a gente ficar eletrizado. E a hora que a gente encosta em alguma coisa, às vezes pode acontecer de essa nossa carga elétrica ser descarregada em outra pessoa, em outra coisa, em outro objeto. Ou se a gente vai com excesso de cargas, a gente vai passar essas cargas através da outra pessoa ou do outro objeto para a Terra. Ou ao contrário, né? Se a gente tiver com falta de carga, aí essa carga vem pra gente através da outra pessoa ou do objeto. Então, isso tem a ver com a eletricidade estática. Explicados todos os fenômenos, agora vocês já vão saber relacionar com os textos, qual deles faz sentido ou não. Eu vou ler os textos e a gente vai relacionar. Então, o texto 1 fala o seguinte. O processo de carregamento sem fios. Carregamento sem fios. Sem fios. É a palavra principal aí, a parte principal. Significa que a gente não vai carregar alguma coisa botando na tomada, do jeito tradicional ali de passar corrente. A gente precisa que surja corrente elétrica de outra maneira. Vou terminar de ler. Então, o processo de carregamento sem fios permite recarregar a bateria de um celular sem utilizar cabos para conectá-lo ao carregador. Nesse processo, quando ligamos o carregador na tomada, uma corrente elétrica alternada passa por uma bobina em seu interior, gerando um campo eletromagnético oscilante. Campo eletromagnético oscilante quer dizer que a gente tem um campo magnético que varia. Se a gente tem um campo magnético que varia, a gente tem variação de fluxo magnético, a gente tem uma corrente elétrica induzida, que é exatamente o processo de indução eletromagnética, corrente induzida a partir de campos magnéticos. Entendeu? E ele dá a dica ali, gerando campo magnético, blá blá blá. Cadê? Que produz uma corrente em outra bobina dentro do próprio celular deixado próximo ao carregador. Essa corrente alimenta a bateria. Então, até chama, né? Se vocês não lembrarem, é aquele carregador que você bota assim só em cima o celular e aí ele começa a carregar. Chama carregador por indução. Então, a gente sabe que tem indução na palavra dos nossos conhecimentos de mundo, mas que tipo de indução? É uma indução eletromagnética porque tem relação com o magnetismo. Só daí a gente já sabe a resposta, porque a única que tem indução eletromagnética é a letra C. Mas vamos supor que a gente não soubesse, não lembramos, a gente não fazia ideia. Vamos para o texto 2. No texto 2 ele fala o seguinte: em um dia de tempestade, com ocorrência de raios, é mais seguro aguardar a chuva passar dentro de um veículo do que sair dele. Exatamente o que eu falei, né, gente? Nesse caso, se o veículo for atingido por um raio, sua superfície metálica atuará impedindo que as cargas elétricas passem para dentro dele, permanecendo em sua superfície externa ou escoando para o solo, protegendo as pessoas em seu interior. O texto 2 é o mais fácil, porque cai muito em vestibular. Vou deixar indicado no final também, lá no final, naquela telinha de vídeos sugeridos, vai ter uma indicação de vídeo teórico de processo de eletrização, mas vai ter uma indicação de vídeo de exercício muito parecido com isso que caiu no Enem recentemente. Vocês vão fazer assim, ó, de olho fechado. Clica lá no final, na hora que você acabar de assistir esse, clica lá e você tenta fazer, você vai acertar assim, ó, você vai ficar felizão. Ou felizona. A maior parte das pessoas que assistem meus vídeos são meninas, então vou me referir a vocês no feminino, tá bom? Ok, então
do que se trata? O texto 2 com certeza está falando de gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática. Então, a gente sabe que o texto 1 a gente já poderia responder com ele, mas caso a gente não respondesse com ele, a gente poderia, com o texto 2, ir por eliminação. Ó, texto 2 é efeito Joule? Não. É eletrização por contato? Não. É blindagem eletrostática? Sim, que é a mesma coisa que gaiola de Faraday, então a gente já confirma que é a letra C. É poder das pontas? Não. Poderia ser gaiola de Faraday? Poderia, só que teria que estar na segunda parte da resposta e não na primeira, porque ele quer respectivamente. E o que é gaiola de Faraday é o texto 2, não é o texto 1. Então não poderia ser a letra E. Então confirma a nossa suspeita inicial de que a resposta certa é a letra C. E eu consegui ficar 10 minutos falando sobre essa questão, mas, gente, é uma questão que a gente faria, de novo, assim, ó, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Porque é muito batido. Cair questão, blindagem eletrostática, gaiola de Faraday, vocês têm que saber, assim, ó, muito, muito no coração de vocês. Saber que não é a borracha do carro que protege a gente quando a gente tá dentro do carro. E que não precisa de borracha pra gente ficar protegido dentro do carro. Que o carro, sendo metálico, mesmo que não tivesse pneu nenhum, a gente estaria protegido do mesmo jeito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem já e se inscrevam no canal. E continuem acompanhando, para curiosidade de vocês, os próximos 2 exercícios de matemática que a gente vai fazer usando física. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Se cuidem.